Bom, agora eu vou falar um pouco com mais calma, né? Porque eu tive que reduzir muita coisa do filme depois de eu ter visto ele aqui. Do Nirvana, The Band, The Show, The Movie. Eu tô olhando aqui pra página dele no IMDb e no Letterboxd, porque, né, tipo, ó o título do filme. E ele é de 2025, dirigido por Matt Johnson, é um filme canadense. E que, nossa, que maluquice, assim. Eu acho que eu vou falar um pouco mais da história e depois um pouco da estética do filme em si, porque tem muita coisa pra falar. Enfim, eu não necessariamente vou resumir ele, mas eu vou falar de algumas coisas que me chamaram a atenção. Ahn, o filme começa com eles planejando o... É um novo plano deles, assim, o que eles vão fazer. E já dá pra ver que o amigo dele tá meio impaciente com tudo que tá acontecendo, né? Com em que eles estarem falidos, eles estarem na casa lá e cheio de conta para pagar. E ele tem o protagonista tem esse sonho de que a banda deles vai dar certo porque eles vão tocar num local específico e a partir disso tudo vai se resolver na vida deles. Daí beleza, daí depois disso eles tentam, eles vão numa loja de meio que de departamento, né, de ferramenta, tentam achar comprar as coisas que eles precisam lá, acho que é achar um canivete ou algo assim, para conectar na torre, que eles querem cortar meio que o negócio lá que quando você voa lá de cima, né, da torre e você tá preso numa alça, assim. E eles compram isso justamente para quando eles chegarem lá em cima, eles cortarem. E até o trajeto, né, que eles passam lá, eles estão indo para a torre e eles falam do Homem-Aranha, que é um cara fantasiado que tá perto lá, das pessoas por perto, da interação com eles. É uma pequena interação e um pequeno vestígio de como que vai ser meio que a estética do filme, né? Nessa coisa de você, igual o Sacha Baron Cohen faz, de você interagir com pessoas reais do filme, e acho que depois você pedir permissão para elas aparecerem no filme, mas que é muito interessante, porque é uma coisa meio maluca e eles meio que são o Sacha Baron Cohen do bem. Então eles não estão focados em achar uma coisa interessante para fazer, achar uma coisa inusitada, eles têm muito bem na mente deles qual é o plano de filmagem, o que eles vão ter que fazer e se eles não fizerem isso, a coisa não vai dar certo. Então, o improviso até chegar ali, esses pequenos momentos junto com as pessoas, eu acho que isso faz o filme ficar muito mais rico, porque eles estão preparados, mas ao mesmo tempo eles estão tanto no personagem que dá pra ver que eles, os dois, né, o Matt Johnson e o John McKay, é o seu nome dele? John McCarroll, que interpreta o Jay e ele o Matt. Eles estão comprometidos e estão dentro do personagem e às vezes olham para a câmera, né? Sinalizam para a câmera alguma coisa porque eles estão cientes. Essa parte das brincadeiras e que me remete um pouco até um filme meio que de faculdade, assim, que tá. Eles estão cientes do pequeno orçamento que eles têm, da tarefa que eles têm, de que alguma coisa pode dar errado, mas eles estão sempre otimistas no plano de filmagem deles, no que eles planejaram, nas ideias deles, e eles vão assim mesmo. E por isso que os personagens os dois são meio bizarros, né? Principalmente o Matt, e que eles passam na vistoria lá justamente para entrar nessa torre. E daí o cara fala: "Ah, por que você tá com uma faca, se você tá com um canivete?" "Ah, é porque eu gosto de rasgar minhas calças de vez em quando." Daí você vê o guarda, tipo, ok, eu acho que eu preciso ligar pra alguém. E eu acho que é o filme, até agora, né, dos 3 dias, é o filme mais hilário, mais criativo que eu vi. E que é uma história, tipo, é meio caótica, envolve besterol, envolve improviso. E como eu ressaltei no outro vídeo, era muito fácil de dar errado, fácil de perder o ritmo, perder a sintonia, perder a vontade, assim, esse ímpeto de você ver o filme e ver eles improvisando e progredindo com a ideia deles, progredindo com essa coisa maluca tanto da feição do filme, né,
como da própria história em si, que meio que os dois estão conectados e você meio que compadece deles, tanto por projetos que eu acabei fazendo na minha vida, como um espectador mesmo do filme. Então é uma coisa que me chamou bastante atenção nesse quesito. Daí depois ele sobe na torre, tem esse plano dos dois entrando em cima do domo e o domo fechando, né, do estádio que eles querem chamar a atenção, mas provavelmente tem algum CGI, alguma computação gráfica misturada. Mas que são muito bem conectadas, mesmo quando eles voltam para o futuro, que tem a eletricidade, que eu acho que é a parte mais bizarra, assim, do CGI que eles fazem, eu acho que é ruim de propósito, tanto porque eles não têm tanto orçamento assim, mas porque, tipo, faz parte meio que da referência que eles estão usando, né, que é De Volta para o Futuro, e eles querem remeter a isso a qualquer custo, para eles mostrarem também que, tipo, ó, tudo bem que isso tá acontecendo, a gente tá abordando essa estética do falso documentário, mas ao mesmo tempo é só um filme, sabe? E a reconstrução de Toronto de 2008 também é bem legal, porque tem as lojas, tem os outdoors lá, tem as pessoas interagindo em volta, e você fica meio vendo as coisas assim, igual eles, assim, meio extasiado pra, nossa, qual será a próxima coisa de 2008 que eles vão ver? E logo você vê que não é nem sobreexplorada essa parte de 2008, não é um. Até um Vingadores Ultimato faz isso, né? Tipo, vamos remostrar as coisas que aconteceram do que você viveu 10, 20 anos atrás, pra relembrar você, como aquele momento era grandioso e agora é mais grandioso ainda. Não, é mais um. Nossa, que coisa. E isso remete muito à parte que o Matt repara que é 2008, né? Quando ele entra no cinema e vê o Cyber no Case 1, que ele vê todo mundo rindo assim, menos ele. E ele fala, tipo, nossa, eu já vi esse filme antes, e talvez eu ache engraçado ou não, mas as pessoas estão gargalhando. Então esse é o ápice do humor da época, né? O cara ser chamado de alguma coisa, acho que faggot, né? Pelos amigos na frente da mulher. E o pessoal gargalhando assim, E o cara, tipo, percebendo, olhando pro lado, falou: caramba, a gente não tá em 2026, porque ninguém riria assim, tão extasiado em 2026. Daí ele corre de volta lá pra avisar pro amigo. E são particularidades, assim, muito espertas, né? Muito inteligentes. E de nenhuma forma o filme é bobo, né? Bobo de fazer algumas tiradinhas, umas piadinhas. É sempre centrado na história dos dois. Tem umas piadinhas em volta, no meio de referências, assim. A mesma coisa lá que eles falam do copyright, né? Que eles não podem usar o mesmo tema do De Volta para o Futuro e ficam olhando para a câmera, assim. Mas isso está bem conectado no filme, né? Bem integrado no filme. E a cena do final, né, do que eles estão na torre, estão tentando reconectar com o fio lá, você acha, nossa, é um absurdo, assim. E me lembrou muito no final que eu tava assistindo e pensando em ideias para eu falar nesse vídeo, do Diogo Defante, né? Que o Diogo, ele deve ter umas cópias dele hoje, assim, mas essa interação com o público, misturado com os cortes, com uma edição às vezes até inesperada, de cortes inesperados, esses flashbacks meio que em slow motion, em preto e branco, coisas que são tosquices, né? São breguices, mas que integram bem o vídeo, né? Integram bem o filme como inteiro. E você saber os timings certos de fazer essas coisas e os timings de você ter os cortes entre as câmeras e saber usar esse pensamento que séries como The Office ou Modern Family não fazem isso muito bem, de integrar não o pertencimento, né? Integrar a presença dos câmeras que estão gravando, né, em forma de documentário, de falso documentário, na narrativa,
que eles têm os nomes deles, mas eles aparecem, tipo, bem esporadicamente, né? Essas passagens que você tá falando, tipo, tá, os caras estão pobres, mas tem alguém gravando eles, né? É estranho. E no começo você fala, tipo, a estética vai ser. Eles não falarem sobre isso, eles não relatarem nada, tipo, perceberem, nossa, a gente tá ferrado, mas porque a gente tá contratando câmeras pra gravar nosso dia a dia, né? Pra gravar nossa aventura. E meio que a graça é essa também, mas uma hora ou outra eles acabam chamando a atenção, né? Na hora, por exemplo, que eles voltam para 2008 e os câmeras estão lá, eles falam: não, vocês vão chamar muita atenção se vocês gravarem com essas câmeras modernas. Vamos usar câmeras antigas, né? Câmeras de 2008. E isso, tipo, faz muito sentido, porque daí você transforma toda a narrativa daquela época e separa as partes de forma mais significativa e ao mesmo tempo é uma piada, né? Porque eles não se importaram disso até agora, eles vão se importar isso, tipo, nossa, agora o pessoal vai achar estranho ter duas pessoas gravando a gente na rua, em lugares públicos. Então eu acho bem interessante e não é um filme que. E realmente parece tipo um filme que é o projeto da vida deles, sabe? E eles são tão apaixonados, tão instigados, não necessariamente preocupados, mas tão comprometidos com o projeto deles, com a ideia do filme, que no final das contas você acaba comprando, né? Acaba comprando a narrativa, sabe que é um filme, sabe que eles não tentam de nenhuma forma falar que não, isso é um found footage, isso é um falso documentário, mas mesmo assim vamos gravar o máximo de possível de coisas que são reais e interações com pessoas reais e quando foram os pontos principais da trama, os closes específicos, os momentos mais sentimentais, a gente pode até fazer um negócio um pouco mais cinematográfico, um pouco mais chamativo, com uma luz um pouco mais especial, mas ao mesmo tempo vamos fazer isso só nos pontos mais importantes e às vezes até mais risíveis do filme que da forma, justamente pelo contraste dele, da câmera da mão e desses closes, dessas partes mais importantes da narrativa, é que fazem esses momentos ficarem mais engraçados e até não tão destacados com o filme inteiro, com o ritmo e o tom do filme, né? Então, eu não sou muito de dar nota de filme, mas isso foi realmente uma surpresa. E eu acho que um filme, tanto esse filme, não sei se ele faria tanto sucesso aqui no Brasil, não sei se as pessoas entenderiam o que está acontecendo e não necessariamente o contexto do filme, né? Do Canadá, nem eu sei se sou muito o Canadá de hoje ou 2008, mas as referências que o filme pega e, e a estética que ele emprega em geral. Talvez uma versão brasileira disso, mas tinha que ser um Diogo Defante da vida, fazer um projeto desse, do que integrar ele num filme de comédia, igual fazem com vários comediantes, assim, tipo os filmes que o Paulinho Serra aparece, pelo menos. Eu acho que tinha que ser algo mais lidado com o que esses caras já fizeram, né? O que esses caras já fizeram, o que deu certo, comediantes principalmente, e usar isso a favor deles para criar algo novo, né? Que é meio que simplificando bastante um pouco o propósito do pós-modernismo, né? Você meio que autorreferencia algum trabalho usando ele, às vezes até contra ele, né? Nesse sentido, o falso documentário é essa coisa de você mostra as possibilidades do documentário expondo os artifícios dele. É o que fazem, e eles fazem isso nesse filme, né? Eles, essa parte dos câmeras, né? Da presença dos câmeras que estão gravando eles, essa parte de parece meio filme filme proibido, assim, filme que tá jogando com os acontecimentos, com o que pode acontecer enquanto você grava o filme, coisas desse tipo. Então, foi uma experiência bem agradável, resumindo assim. E, nossa, tipo, eu não esperava de todas as coisas que passasse Água de Março no final, né, da Cássia Eller, não, da outra, Elis Regina, né, Elis Regina, Tom Jobim. E começa uma versão em inglês, né? Mas eu acho que depois tem uma versão ou da moça que tá fazendo esse cover em inglês, cantando em português, ou a própria Elis Regina. Não consegui identificar muito bem.
Mas é isso. Vocês curtiram? Não esquece de assistir o filme lá o vídeo lá no Instagram, que eu falo de forma um pouco mais resumida sobre ele e dê as sugestões de filmes e de formatos e sugestões do que eu posso melhorar nesses vídeos, nessa sequência que eu tô fazendo, beleza? Até a próxima. Valeu!